Olá, me chamo Mara Letícia, sou aluna do terceiro período de Letras Português da Unimontes e vou apresentar um pouco para vocês sobre a educação da mulher, um trabalho da disciplina História da Educação, e vou apresentar um pouco para vocês um fragmento do capítulo 9, uma resenha crítica do capítulo 9, que é o capítulo que fala da educação da mulher. A educação da mulher, vou fazer um apanhado aqui. O presente trabalho apresenta uma breve reflexão sobre a educação feminina no Brasil desde o período colonial até os tempos atuais. A educação da mulher no Brasil não tinha como objetivo elevar a mulher à culminância científica e literária. Também não se pretendia prepará-las para funções profissionais, ainda consideradas incompatíveis com a sua capacidade intelectual e desnecessárias às missões que lhes foram reservadas por natureza, o lar e a maternidade. A educação da mulher, ainda hoje nos tempos modernos, é um reflexo da educação dos tempos do Brasil colonial. Percebemos que a história da educação é narrada pela ótica das classes dominantes e também é androcêntrica. Mais para frente vocês vão entender. Isto é, centrada na figura masculina, porque os direitos, deveres e aspirações e sentimentos das mulheres se acham há milênios subordinadas aos interesses do homem. A educação da mulher é preciso estar ligada ao mito da história, que na maioria das vezes nos obriga a observar e interpretar fatos históricos com base nos dominadores, sempre valorizando os feitos dos grandes homens. A educação popular, na maioria das vezes, é o privilégio da elite. O mesmo fio se dá com relação à história do negro escravo. Para além da história oficial, existem atores reduzidos ao silêncio. O colonizado, o proletário, o negro, a mulher. Então, se a história da educação é narrada pela ótica das classes dominantes, percebemos que ela também é androcêntrica, como eu falei anteriormente. Isto é, ela é centrada na figura masculina. Porque não basta referir só a cada momento e a cada lugar as formas que assumem a educação da mulher. Aliás, testemunham a pobreza de horizontes que ela se acha aprisionada. Essa história é sempre contada por homens, e a partir da visão masculina, e é sempre contada por homens e sempre a partir da visão masculina, porque os direitos e deveres, aspirações e sentimentos das mulheres se acham há milênios subordinados aos interesses do patriarcado. E daí, quando surge a propriedade privada, a mulher ela é confinada ao mundo doméstico, né? Ela é condicionada ao mundo doméstico e subordinada ao chefe de família. Então, de participante da produção social, a mulher é reduzida à função de reprodutora, ficando também encarregada na educação dos meninos até os 7 anos de idade, enquanto as meninas permanecem confinadas ao lar até o casamento. A filósofa francesa Simone Beauvoir afirma que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Então, desde o nascimento, Simone vem afirmar que o bebê é submetido ao processo de padronização, que é quando tem aquela questão do rosa para menina e azul para menino. Desde aqueles, agora, né, que está muito na moda, os chás, revelações, e os quartos são decorados de acordo ao sexo. E aí, no mundo competitivo contemporâneo, se o filho for homem, os pais imaginam, né, o seu futuro um profissional bem-sucedido. E aí, nas sociedades tradicionais, se for mulher, há que ser bonita, né? Bonita, glamourosa e afetuosa. Nesse caso, mães que só tiveram filhos homens, muitas vezes lamentam por não poder desfrutar a companhia de filhas mulheres. Teria sido mais fácil educá-las, ajudaria nos serviços caseiros, teria mais companheiros.
Além disso, são mais graciosas e é mais gostoso vesti-las. Então, como eu falei que, né, a partir do nascimento o bebê começa a ser submetido ao processo de padronização. Para observar isso, basta ver por muito tempo que foi arraigado o costume de se escolher o rosa e o azul como as cores que indicam sexo. É interessante observar que ainda muito pequena a criança se ocupa indiferentemente com diversos tipos de brinquedo, guiando-se apenas pelo gosto pessoal, com o pano do tempo e por imposição de um adulto. Ela passa a escolher os brinquedos e jogos considerados próprios para o seu sexo, e aí revela, né, a questão da padronização. A escolarização da mulher. A mãe confinada ao lar e o pai como um provedor. É comum encontrar uma mãe confinada ao lar, enquanto o pai, né, o pai representa o provedor da família. E se por acaso a mulher trabalha, descreve-se as clássicas atividades tidas como femininas. Por outro lado, estamos atentos ao fato de que quando maior for a participação da mão de obra feminina em uma determinada função, em um determinado trabalho, mais baixo vai ser o salário pago, que aí já vem a questão da desigualdade social. Quanto ao conteúdo ensinado nas escolas, é curioso notar que as mulheres procuram os cursos das áreas de humanas, ao passo que os rapazes se interessam pelas ciências e pelas artes mecânicas. E aí a predominância, né, das escolhas naturais provoca um pasmo quando as meninas demonstram interesse contrário às humanas, interesse pelas disciplinas não habituais, provocando assim pelas disciplinas não habituais, provocando uma inversão com relação a essas expectativas que se espera, né? E com relação ao histórico da educação da mulher. A mulher é afastada da política, pois acredita que não possui vocação. E aí vem a depreciação da educação feminina, ampliação da rede escolar e maior participação das mulheres após guerras e com processo de desenvolvimento. E também as mudanças acontecem de forma irregular, que vocês vão entender um pouco aqui mais à frente. Então, assim, as mulheres, de modo geral, não tratam dos negócios nem da política. É como eu falei, que elas são meio que afastadas. Contudo, a pretensa falta de vocação para esses assuntos tem sido muitas vezes desmentida em momentos que se exige delas participação mais efetiva. Alguns filósofos e pedagogos depreciaram a educação feminina, que é o caso de Rousseau, tão avançado nas ideias de uma educação renovada, mas que, a semelhança dos homens de seu tempo, restringia a mulher ao universo doméstico. Ocuparam-se com a educação feminina de uma maneira especial. Fénelon, por exemplo, atribuía a frivolidade e a ignorância das mulheres da corte francesa a ausência de uma educação para o lar, de uma educação mais cuidada. E aí, em uma última análise, né, esses autores estavam convencidos de que era para o lar que adivinham as vantagens de tal educação. E aí existe uma exceção desses pensamentos de Condorcet, que valorizava a mulher como pessoa, e é o que denota uma rara antecipação dos ideais feministas. Além disso, ele foi, entre os filósofos iluministas, ele foi um dos mais preocupados com as questões populares, não se limitando somente aos interesses da burguesia. Então, após as grandes guerras, com o desenvolvimento da industrialização, houve uma significativa ampliação da rede escolar, né? E maior participação das mulheres. O movimento das escolas novas muito contribuiu para integrar a mulher na escola, estimulando, inclusive, a coeducação. E aí, partindo agora para a educação da mulher no Brasil, nós vemos que no Brasil colonial, os jesuítas, né, eles se preocuparam somente na catequização dos índios. E não existia preocupação com a educação das mulheres, né? Nenhuma educação formal reservada às mulheres, elas eram reclusas, né? Em casa, eram muito envergonhadas e raramente apareciam diante de estranhos,
segundo os relatos de viajantes estrangeiros. E daí, com a vinda da família real, começaram a aparecer algumas escolas leigas para as meninas de elite, né? A questão aí, a família real da elite. E são contratadas preceptoras de Portugal, da França e posteriormente da Alemanha para que educasse essas meninas em casa. E aí, em 1846, é quando surge a primeira escola normal paulista, onde as mulheres não tiveram acesso na primeira fase. As mulheres frequentavam a escola normal com interesses diferentes, algumas em busca de profissionalização e a maioria geralmente ricas, né, claro, para melhor sua formação enquanto aguarda o casamento. E aí, lá para meados de 1930, que pouquíssimas mulheres conseguiram chegar ao curso superior. E aí, a educação igualitária. Aí tem o processo, né, de inferiorização, vem com o feminismo, não diz respeito exclusivamente à mulher, mas ele também envolve as questões de análise política e luta por igualdade. E aí é mobilização, né, a ação. No âmbito escolar, o professor precisa evitar alguns estereótipos, tipo, sempre foi assim. Educação, é a questão da educação não sexista. É preciso discutir políticas públicas na inclusão da mulher na sociedade. Eles possuem a mesma educação cognitiva que o homem. Faz-se necessário conhecer a história da educação feminina no Brasil e valorizar a importância do papel da mulher, não só na sua família, mas em toda a sociedade. E aí, continuando aqui a questão da educação igualitária, aí, assim, o processo de inferiorização da mulher é antigo e adquire novas faces a partir das mudanças históricas que vivenciamos. Porque não convém dissociar esse processo de outras formas de discriminação, né? Tais como existe a questão do racismo e no capitalismo. Afinal, a gente não vive numa sociedade igualitária, né? A nossa sociedade separa os superiores dos inferiores, a partir de critérios que precisam ser discutidos e desmistificados. Porém, convém não restringir o feminismo, como eu falei anteriormente, convém não restringir o feminismo às questões que só dizem respeito exclusivamente à mulher. Porque o problema é muito mais amplo e ele exige também a questão da análise política, ou seja, uma luta pela igualdade de oportunidades. Não se separa da busca de viabilização, né, de uma sociedade democrática. Não se trata de algo que devemos esperar acontecer. É preciso mobilização, é preciso ação. Não se trata de algo que devemos esperar acontecer, pois exige não só a tomada de consciência das formas de discriminação, como também a ação transformadora das situações de discriminação. E aí, quando eu falo lá da questão do professor, cabe ao professor evitar os estereótipos, as afirmações de que sempre foi assim, quando é indagado com relação a esse assunto, e quando seguir afirmando, sempre foi assim. É natural que seja assim, para não congelar os comportamentos em padrões fixados de uma vez por todas. Uma educação não sexista há de reconhecer as pessoas na sua diversidade, não separar tarefas e funções e cuidar da formação plena e integral do ser humano. Então, esse breve resumo aí do livro desse livro de história do livro de Maria Lúcia de Arruda Aranha, né? Filosofia da Educação, o capítulo 9, que é o capítulo que eu estou aqui esclarecendo para vocês, fazendo um breve apanhado, ela vem, né, com poucas variações e em todas, assim, com poucas variações em todas as culturas, as mulheres foram confinadas em espaços específicos da casa. Enquanto os meninos saíam bem cedo da tutela da mãe, as meninas continuavam dependendo dela para a aprendizagem
das atividades ditas femininas, né? Foram feitas para o lar, para o serviço doméstico. Então, de modo geral, as mulheres não cuidavam da economia e da política. No entanto, em vários momentos, o pretenso desinteresse das mulheres pelos negócios e pela política é desmentido, como na Idade Média, nas Cruzadas, quando as mulheres assumiam as funções do mando tradicionalmente negadas para elas, ou mais recentemente, quando a mesma coisa aconteceu nas guerras durante o século XX, né? Então, é só com o desenvolvimento e com a industrialização e que houve uma considerável ampliação da rede escolar. E aí veio a maior participação de mulheres nesse sentido, que foi um importante papel no movimento da Escola Nova ao integrar a mulher na escola. Então, essas mudanças, contudo, foram irregulares, variando de acordo com o lugar a qual essas mulheres pertenciam. No meio rural, por exemplo, a taxa de analfabetismo entre eles sempre foi maior, pois estavam destinadas desde cedo aos afazeres domésticos. Já nos meios urbanos, sobretudo nas últimas décadas, esses índices têm sido revertidos. Então, apesar de todo esse avanço, de todas as conquistas, as constantes notícias que ainda hoje recebemos, que ainda hoje evidenciam a violência contra a mulher, seja física, espancamentos e assassinatos, ou simbólica, como o fato das mulheres receberem 34% a menos do que os homens, realizando igual função e com formação semelhante, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, referente a 2015, mostram que estamos apenas no início de um longo trajeto em busca da emancipação. Nele, as lutas femininas se estremeiam com os esforços para a profissionalização em um mundo capitalista no qual as dificuldades passam a ser de outra natureza. Como alerta, né? Como ela fala, Aranha fala no decorrer do capítulo. E aí evidencia-se no presente trabalho a importância de incluir a mulher na sociedade, desenvolvendo suas habilidades e competências, visto que ela tem a mesma capacidade cognitiva que o homem, podendo administrar concomitantemente o lar, a vida profissional e a pessoal. Portanto, conhecer a história da educação feminina no Brasil é valorizar a importância do papel da mulher, não só no seio familiar, mas principalmente em toda a sociedade. É isso. Obrigada.